Vamos falar de saúde. Hoje é o Dia Internacional da Tireoide e mais de 150 milhões de pessoas no mundo sofrem com problemas relacionados a essa glândula. E para saber o que é verdade, o que é mentira sobre esse assunto, a gente recebe então aqui no estúdio o médico endocrinologista Sérgio Lucchini Batista. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui ao vivo com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Imagina. Durante o nosso bate-papo, você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp. O número está o tempo inteiro aí na tela para você. 16 99700 0000. Para começar a nossa conversa, vamos com uma dúvida que a nossa equipe pegou com o pessoal nas ruas de Ribeirão. Minha dúvida é saber mesmo o que a tireoide, o que ela faz, se realmente se engorda, se emagrece, o que acontece com ela. Eu faço tratamento, tomo remédio em jejum, agora eu não sei o que ela apronta, né? O que a gente pode responder para ela, doutor? Então, a gente tem tanto o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo, ele é conhecido popularmente como tireoide que engorda, né? Porque geralmente o paciente apresenta ganho de peso, além de outros sintomas como sonolência, cansaço, raciocínio lentificado, entre outras alterações. E aí a gente tem o hipertireoidismo, que é quando a glândula funciona excessivamente. E aí é conhecido também popularmente como tireoide que emagrece. É menos frequente, né? E aí também tem outros sintomas, nervosismo, irritabilidade, insônia, né? Tudo isso tem a ver também com essa disfunção na tireoide. Sim. Tá, legal. Vamos ouvir mais uma pergunta agora da Marlene. O hipotireoidismo pode ser desencadeado por um estresse muito forte? Aí, acabou de falar do hipotireoidismo, né? Isso. Em geral, o hipotireoidismo, ele é uma doença autoimune, né? Na grande maioria das vezes. A gente conhece pelo nome de tireoidite de Hashimoto, né? Então, a gente tem uma doença autoimune em que o próprio organismo da pessoa vai destruindo a tireoide, né? Ela vai fibrosando, o que a gente fala, né? Que ela vai perdendo as células e aí ela deixa de produzir o hormônio. Mas também existe, né, outras causas aí de hipotireoidismo, entre elas a deficiência de iodo, né? Mas que no nosso país, por conta da suplementação de iodo no nosso sal, né, de cozinha, a gente acaba tendo, né, um aporte adequado, né, desse elemento, então a gente acaba não tendo hipotireoidismo. Antigamente, né, era conhecido aí como bócio endêmico, então a gente via em regiões mais afastadas, né, do interior do país, as pessoas que ficavam com aquele papo enorme, né. Então hoje a principal causa ela é essa doença autoimune e tem muita relação genética, né, e com um histórico familiar, né. Então se a pessoa tem um histórico familiar, algum parente próximo de primeiro grau, né, é importante ela ficar atenta porque ela pode desenvolver a doença também. É hereditário, então, assim, não necessariamente que ela vá ter, mas que ela pode desenvolver, então. Exatamente. Tá. Mais uma pergunta, doutor, agora da Natânia. Gostaria de saber se a tireoide pode evoluir para uma doença mais grave. Então, a gente tem algumas doenças da tireoide. O hipotireoidismo, geralmente, ele, desde que a pessoa identifique e faça o tratamento, vai ficar controlado e se fizer o acompanhamento regularmente com o endocrinologista, não terá nenhum problema, né? A gente tem o hipertireoidismo, que também precisa de acompanhamento, né? E desde que faça o tratamento adequado, você vai ter o controle. E aí a gente tem as doenças nodulares da tireoide, que às vezes é um pouco que gera mais preocupação nas pessoas. Pode ser cancerígena. Exato, né? E aí que gera um pouco de preocupação. Mas também vale deixar claro que 90% dos nódulos são benignos. Então, se alguém tiver um nódulo de tireoide, não precisa se assustar, porque, né? Porque normalmente dá um susto mesmo, né? A pessoa recebe ali um diagnóstico de que está com um nódulo e aí fica naquela neura, será que é, será que não é? Exatamente. Né? Então, 90% dos casos são benignos. Em geral, cerca de 90% são benignos. E aí eles vão ser só acompanhados pelo endocrinologista, não vai ser necessário. É importante fazer esse acompanhamento, aquela consulta de rotina, então, né? Exatamente. Tá. Vamos para mais uma pergunta, agora da Jaqueline. O iodo faz bem para a tireoide? E aí, doutor, a gente estava falando, né, do sal, que tem um pouco mais de iodo aqui no Brasil. Isso. Então, tá ok, faz bem, isso é bom. É interessante que, né, quando a gente olha o mundo todo, né, a principal causa de hipotireoidismo ainda é a deficiência do iodo, né? Então, a gente tem esse diferencial no nosso país, em que o nosso sal, ele é iodado. A gente tem uma lei, né, que faz com que todo sal que seja ofertado, né, em supermercado ou qualquer lugar que você vai comprar, ele tem o iodo. Então, o iodo ele é essencial para o funcionamento da tireoide. A gente tem aí uma quantidade em média de 100 a 150 microgramas por dia que deve ser ingerida pelo indivíduo adulto, né? E
o que o pessoal geralmente faz, né, nesse controle da iodação do sal é justamente avaliar a média de ingesta de sal da população e aí eles adequam a quantidade do iodo que eles vão colocar no sal, né, baseado nessa média populacional. Isso porque a falta do iodo é ruim, porque sem o iodo não faz o hormônio tireoidiano, mas o excesso também é ruim. Também pode trazer algum tipo de problema. Exatamente. Excesso de iodo também pode trazer disfunção tireoidiana. A gente sempre fala que muito sal faz mal para a saúde também, né? Isso, e aí a gente tem a questão da hipertensão arterial também, né? Então a gente sempre orienta o consumo moderado aí do sal por conta disso, né? Mas o excesso pode trazer disfunções tireoidianas, né? E até mesmo aí aumentar o risco aí de outros problemas. Doutor, né? Nosso WhatsApp tá bombando, reforço o convite para você, se quiser participar pode mandar pra gente, tá? Vamos começar agora pelo WhatsApp com a dúvida do Wellington Ferreira, ele que é de Jardinópolis. Atividades físicas podem ajudar na tireoide? Então, a nossa tireoide, para que ela tenha um bom funcionamento, basta que a gente tenha um aporte do iodo, né? O exercício físico, lógico, ele é sempre muito importante, muito bem-vindo, mas do ponto de vista de funcionamento da tireoide, ele não vai ter nenhuma influência direta. É lógico que a atividade física melhora, né, o peso corporal e a produção de hormônio da nossa tireoide, ela depende do peso corporal, né? Então, talvez de uma forma indireta, né, ajude. Acabe ajudando, né? Isso. A Luana Viana de Taquaritinga diz assim, ó, um parente sofreu um aborto no ano passado e essa pessoa descobriu que tem problema na tireoide. Pode ter alguma ligação? Pode sim, pode, porque a função tireoidiana ela é muito importante tanto para a fertilidade da mulher, então a mulher que quer engravidar e às vezes está tendo dificuldade, é um dos problemas que tem que ser investigados. E se ela tiver uma disfunção tireoidiana durante a gravidez e essa disfunção não for tratada, ela pode, infelizmente, evoluir para o aborto. Olha, isso tem uma ligação direta, então, com gravidez, né? Sim. Doutor, nossa primeira participação aqui vai terminar agora, mas ele vai continuar com a gente. Então, se você tiver alguma dúvida, manda. Nosso WhatsApp tá aí, 997000000. Dr. Sérgio Lucchini Batista, aqui ao vivo, nessa consulta e nesse bate-papo. Obrigada, então, por enquanto, doutor. Imagina, que isso. Estou aqui com ele já, o doutor Sérgio Batista, Sérgio Lucchini Batista. A gente vai falar sobre os problemas na tireoide. Então, ele está aqui comigo e já respondendo a sua pergunta na primeira participação. Vamos continuar respondendo pergunta do pessoal de casa. Já vou para aqui tela, ó. Rosângela Manzano, de Monte Azul Paulista. Doutor, como identificar hipotireoidismo na criança? Boa pergunta. Disfunções tireoidianas nas crianças, elas são menos comuns, né? O que a gente poderia identificar numa criança é dificuldade escolar, né, no aprendizado, problemas do crescimento, né? Poderia também identificar aí sonolência, né, cansaço na criança. Então, alguns dos sintomas aí que a gente... Alterações também no desenvolvimento da puberdade, né? Então, seriam esses os sintomas, mas são menos comuns, não é? Agora, vale destacar que a gente tem o hipotireoidismo congênito, né? Que aí é quando a criança nasce com hipotireoidismo, mas aí esse problema ele é detectado no teste do pezinho, né? Então, destacando a importância. No recém-nascido, então, pode ter também. Sim, a criança já pode nascer com a disfunção tireoidiana. Mas tem alguma coisa a ver com a mãe? Não necessariamente, às vezes pode ter algum problema no desenvolvimento, na formação dessa tireoide, né? E às vezes ele não forma a tireoide, que é o que a gente chama de agenesia, ou ele forma a tireoide e por alguma alteração no funcionamento ela não consegue produzir o hormônio. Não se desenvolve direito, assim, digamos, exato, né? Doutor, tem mais uma dúvida aqui da Cláudia Brandão, ela é de Ribeirão. Quem tem hipotireoidismo pode desenvolver hipertireoidismo? Isso pode acontecer, doutor? Olha, a gente pode ter mais comumente o contrário, né? O paciente que tem o hipertireoidismo, ele faz o tratamento e aí ele pode evoluir com hipotireoidismo. Em geral, os pacientes que têm hipertireoidismo, e o mais comum aí é a doença de Graves, que a gente fala, o tratamento ele dura em média aí uns 2 anos e em geral o paciente depois ele evolui com uma remissão da doença e ele fica no que a gente diz eutireoidismo, nem o hipo nem o hiper. Mas eventualmente ele pode evoluir para o hipotireoidismo dependendo também do tipo de tratamento que é feito. Agora é muito menos comum o hipotireoidismo evoluir para hipertireoidismo, mas isso pode acontecer, mas é muito mais raro. Tá? O contrário é mais comum, então mais frequente. O contrário é mais comum. Mais uma dúvida da Priscila Pereira de Ribeirão. Ela diz assim, doutor, eu sou portadora da tireoide
tireoidite, né, de Hashimoto. Você comentou sobre isso na nossa primeira participação. Tive hipertireoidismo, fiz o tratamento e agora estou com hipotireoidismo. A cirurgia para retirada da tireoide pode ser uma solução definitiva? E aí ela emenda uma outra pergunta. Se sim, seria preciso tomar algum medicamento ou hormônio depois dessa retirada? Isso, então eu comentei com você agora há pouco da doença de Graves e aí tem a tireoidite de Hashimoto. Ambas são doenças autoimunes da tireoide. Então depende muito da resposta autoimune que a pessoa desenvolve contra a tireoide. Ela pode manifestar a doença de Graves, que aí é a hiperfunção, né? Ou a tireoidite de Hashimoto, que você tem a destruição da tireoide, tá? Então, quando ela diz ali que tem a tireoidite de Hashimoto e teve o hiper, provavelmente ela tem uma doença tireoidiana autoimune, que se manifestou no início como doença de Graves. Em algum momento, né, ela acabou evoluindo aí com a tireoidite de Hashimoto. Para o hipotireoidismo, né, a cirurgia não vai resolver, porque quando você tem hipotireoidismo, a glândula não funciona. Então, ela está lá, mas não funciona. Então, a cirurgia não vai resolver, porque você vai arrancar a glândula que já não está funcionando. Então, o tratamento para o hipotireoidismo, aí é a reposição com hormônio tireoidiano, que é a levotiroxina. E aí, no caso, se fosse hipertireoidismo, poderia tirar? Para o hipertireoidismo, você pode fazer a tireoidectomia, que é o nome da cirurgia, né? Mas existem tratamentos com medicações, né? É o Thiamazol, que a gente usa aí na prática clínica, e que geralmente ele consegue induzir a remissão da doença. Então você consegue preservar a tireoide do indivíduo e aí ela tem a chance de voltar a funcionar. Então quando ela funciona muito, eu consigo desacelerar ela, digamos assim, e ela pode voltar a funcionar depois. Agora o contrário, quando ela parou de funcionar, aí não tem o que fazer. A Priscila ainda, desculpa te interromper, então para o hipertireoidismo poderia, mas não é a principal, a primeira indicação. Essa recomendação, né? De retirar. Ela pergunta também sobre a questão de hormônio depois que tira. É preciso repor? Exatamente, aí é preciso repor depois que você retira a tireoide. Tá, dúvida respondida, vamos para a da Vanusa da Silva, ela é de Dobrada, e perguntando aqui se a tireoide interfere na relação sexual. Interfere sim se você tiver a disfunção, né? Então no hipotireoidismo, né, além de todos aqueles sintomas que a gente já comentou, ganho de peso, alteração de memória, cansaço, você também pode ter a redução da libido. Né? Então interfere sim. Sim. Na vontade, Marília Teixeira de Brodowski, uma vez me disseram que café influencia na tireoide. É verdade essa história? Olha, que eu me recordo, desconheço que tem alguma influência direta do café. A alimentação não interfere? Nenhum tipo de alimentação. Isso, aí a gente tem a questão da ingesta do iodo, né? Sim. Então a gente tem alguns alimentos que são pouco disponíveis, né? Então a gente tem, por exemplo, frutos do mar, couve de Bruxelas, né? Não são alimentos que a gente ingere no dia a dia. Daí a gente tem, então, a iodação do sal justamente porque é difícil a gente ter aporte de alimentos com iodo, né? Então, Mas assim, o caso do café... O caso do café tá tranquilo, pode tomar o café. Agora, de alimentos, a gente poderia recomendar isso, mas como a gente já tem essa iodação, a gente acaba não se preocupando com essa questão. Então, a questão da alimentação, ela acaba sendo em países que não têm a iodação do sal. Por exemplo, Estados Unidos ou outros países em que você pode ter acesso a sal não iodado. Tá, muito bem explicado também, doutor. Obrigado. Adriana Souza... Ela é de Ribeirão. Mais uma questão. Quem tem hipotireoidismo congênito precisa evitar ingredientes com soja? Tem muita dúvida aqui, hein, ligada à alimentação. Tem, é verdade. Mais uma vez, o hipotireoidismo congênito, né? Então, o indivíduo, ele nasce com essa disfunção, quer seja porque ele não formou a tireoide, quer seja ela não funciona corretamente. E aí a gente vai fazer a reposição com hormônio tireoidiano. E a ingesta ou não de soja, na verdade, não vai ter nenhuma influência nesse funcionamento. Isso deve ser coisa que rola, às vezes... Em rede social, né? Isso, é fake news, viu? Fake news, exato. Pode consumir, então, ingrediente com soja, pode tomar café. Em relação à tireoide, tranquilo, né? Que não tem nada a ver, bom, vamos... Agora, tomar cuidado porque a soja, ela é rica em fitoestrógenos, aí a gente tem outras interferências hormonais aí, né? Isso, pode, então, trazer um outro tipo de problema, então, no organismo da pessoa, o consumo excessivo. Isso. Ah, tá, mas não a ver, então, com a tireoide necessariamente. Isso, exatamente. Tá, muito bem, doutor. Fátima Aparecida, de Serra Azul, cisto na tireoide é cirúrgico? Boa pergunta também, né?
Bom, o cisto tireoidiano, ele ele não é um nódulo, na verdade é como se ele fosse uma bolinha cheia de líquido dentro. Então ele não tem risco de ser câncer, porque ele só contém o coloide, que a gente fala. Então, geralmente o cisto coloide, quando a gente vê no ultrassom de tireoide, é o caso mais tranquilo que a gente fala para o paciente. Não precisa se preocupar, não precisa fazer nada em relação a isso. Ai, que beleza. Totalmente então não precisa benigno. de cirurgia. Não precisa. Doutor. A não ser que ele for muito grande e aí tem a questão estética que incomode a pessoa, aí você pode indicar a retirada. Mas se ele vai for crescendo, né? Isso. Mas se ele for pequeno, você pode deixar lá que não tem problema nenhum. A gente recebeu muita pergunta, a gente não conseguiu mostrar todas aqui, mas o doutor está convidado a vir de novo, claro, se você quiser. Claro, né, vai ser um prazer poder voltar e eu acho que assim, tem muita coisa para falar de tireoide, é um assunto extenso, daria para ficar uma manhã inteira aqui, acho que não responderia todas as perguntas, são muitas dúvidas que surgem. Exatamente. Agradeço demais, tá? Por ter aceitado o nosso convite e, claro, a sua participação aqui no IPTV1, doutor. Obrigada, um ótimo sábado. Obrigado para você também.